Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem neste dia. Eu quero trazer um assunto aqui de um livro que é muito bacana. Eu quero começar dizendo que alguns dos maiores erros da nossa vida não acontecem porque nos falta inteligência. Eles acontecem porque o nosso cérebro tenta economizar energia. E essa foi uma grande reflexão que eu tive ao ler o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Esse livro explica que nós temos duas formas de pensar: uma rápida, automática e quase instantânea. É ela que nos faz responder sem refletir, criar julgamentos em segundos e confiar na primeira impressão. A outra forma é lenta, analítica e exige esforço. É ela que entra em ação quando nós resolvemos um problema difícil, estudamos um conteúdo novo ou precisamos tomar uma decisão importante. O problema é que o nosso cérebro, ele prefere um caminho mais fácil. E isso explica porque tantas vezes nós criamos conclusões precipitadas. Acreditamos que sabemos mais do que realmente sabemos e até repetimos erros sem perceber. Enquanto eu fiz a leitura deste livro, eu comecei a pensar em quantas decisões nós tomamos no piloto automático, quantas vezes desistimos de um objetivo porque sentimos que não éramos capazes, quando na verdade era apenas o nosso cérebro tentando fugir do esforço. Isso acontece nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos e na forma como enxergamos a nós mesmos. Talvez o pensamento mais perigoso não seja, eu não consigo. Talvez seja acreditar nesse pensamento sem sequer questioná-lo. E eu acredito verdadeiramente que essa seja uma grande contribuição desse livro. E antes de mudar um resultado, nós precisamos aprender a observar como pensamos, porque a qualidade da nossa vida é construída em grande parte pela qualidade das nossas decisões, das decisões que nós tomamos no nosso cotidiano. E esse livro, no final, ele deixa uma reflexão muito forte. Amadurecer não é apenas pensar mais rápido, é saber desacelerar quando a decisão merece profundidade. E esse livro ele é dividido em 5 partes. E na primeira parte, de Rápido e Devagar, o autor apresenta uma ideia que explica muitos dos erros que nós cometemos ao estudar. Ele diz que o nosso cérebro funciona de uma forma simplificada, por meio de sistemas. E o primeiro sistema é rápido, é automático e intuitivo. É ele que reconhece um rosto conhecido, por exemplo, completa uma frase antes mesmo de você terminar de ouvi-la, ou ainda responde perguntas fáceis, quase que sem esforço. O segundo sistema, ele é completamente diferente. Ele é lento, analítico e exige atenção consciente. É ele que entra em ação quando você resolve uma questão difícil, por exemplo, ou interpreta um texto complexo ou tenta aprender um assunto novo. E aqui está a parte que mais me chama a atenção, mais me chamou a atenção nesse livro. O cérebro economiza energia o tempo todo. Sempre que ele pode, ele deixa o sistema assumir o controle, porque pensar profundamente exige um alto custo mental, um alto custo de energia. E é por isso que muitas vezes, durante os estudos, você lê uma página inteira e quando chega ao final percebe que não sabe explicar o que você acabou de ler. Os meus olhos, os seus olhos, acabam passando pelo texto, mas o sistema 2 praticamente não participa, não participou daquele processo. O cérebro entrou no piloto automático. E aprender não acontece no piloto automático. Aprender exige esforço, exige recuperar informações da memória, exige estabelecer conexões, resolver problemas, exige cometer erros e corrigir esses erros. É justamente esse esforço que fortalece as conexões neurais relacionadas à aprendizagem. Enquanto eu fiz a leitura dessa primeira parte,
Eu pensei muito, fiquei pensando, né, que talvez muitas pessoas acabam confundindo o tempo de estudo com aprendizagem. Permanecem horas diante do material, mas poucas vezes realmente ativam o pensamento profundo. E eu acredito verdadeiramente que essa seja uma das maiores contribuições desse livro. Uma das, tem outras. Aprender não é apenas entrar em contato com a informação, é fazer o cérebro trabalhar sobre aquela informação. Porque quando você entende que a atenção não é apenas olhar para o conteúdo, mas sim envolver conscientemente o seu pensamento, a qualidade do seu estudo muda completamente. Talvez o problema não seja você, não seja que você estuda pouco. Talvez em muitos momentos o seu cérebro apenas esteja tentando fazer o que ele faz naturalmente, que é economizar energia. E aprender, felizmente, começa exatamente quando aceitamos gastar um pouco mais de energia para fazer aquilo. E aí, na segunda parte deste livro, tem algo também muito legal. Você já deve ter tido, né, já teve absoluta certeza de alguma coisa e alguns minutos depois descobriu que ela estava completamente errada, que você estava completamente errado. O mais curioso é que naquele momento você realmente acreditava que estava certo. E foi exatamente isso que marca, é exatamente isso que marca a segunda parte desse livro, do livro Rápido e Devagar. O autor fala sobre heurística e vieses. Ele mostra que o nosso cérebro cria atalhos para tomar decisões mais rapidamente. Esses atalhos são extremamente úteis. Imagine se você precisasse analisar cada detalhe antes de atravessar uma rua ou reconhecer o rosto de alguém. A vida seria muito mais lenta. O problema é que esses mesmos atalhos também fazem o cérebro chegar a conclusões erradas, com uma confiança impressionante. Nós julgamos pessoas pela primeira impressão. Acreditamos que em informações apenas porque as ouvimos muitas vezes é, e muitas vezes enxergamos padrões onde esses padrões nem existem, só porque ouvimos muitas vezes. E na leitura dessa segunda parte do livro, algo que eu fiquei pensando no quanto isso interfere nos nossos estudos. Eu sempre levo para o lado da aprendizagem. Quantas vezes uma pessoa olha uma questão, reconhece uma palavra que é familiar, e marca uma alternativa sem realmente analisar o enunciado. Ou acredita que domina um conteúdo porque ele parece conhecido, quando na verdade nunca precisou explicar efetivamente aquilo com profundidade. O cérebro gosta de respostas rápidas, mas a aprender, lembra, exige justamente o contrário. Exige desacelerar, questionar as próprias certezas e resistir à primeira resposta que parece óbvia. Eu acredito verdadeiramente que essa lição seja muito importante dessa parte do livro. Inteligência não é apenas encontrar respostas rapidamente. Inteligência é perceber que a primeira resposta pode estar errada e ter a humildade de parar e pensar um pouco mais. Essa segunda parte do livro traz uma reflexão também. Talvez um dos maiores erros da nossa vida não aconteça porque sabemos pouco, aconteça porque confiamos demais naquilo que nunca paramos para questionar. E aí nós vamos para a terceira parte deste livro. A terceira parte deste livro também é muito importante. Uma das coisas mais perigosas não é não saber, é ter certeza de que sabe. Olha só, essa reflexão marca muito essa terceira parte. O autor fala sobre a confiança excessiva. A confiança é importante, mas a confiança excessiva é perigosa. Ele explica que nós temos uma tendência natural de confiar mais nas nossas conclusões do que o quanto deveríamos. O mais curioso é que essa confiança nem sempre tem relação
com aquilo que é preciso, com a precisão. Ou seja, nós podemos estar completamente errados e ainda assim sentir uma enorme convicção de que estamos certos. E essa terceira parte, enquanto eu fiz a leitura, eu lembrei de uma situação muito comum entre os estudantes, os concurseiros. A pessoa lê o conteúdo, reconhece alguns conceitos e acredita que já domina aquele assunto. Mas quando tenta resolver uma questão ou explicar a matéria para alguém, o que acontece? Percebe que o conhecimento era muito mais superficial do que ela imaginava. Isso acontece por quê? Porque a sensação de saber é muito diferente de realmente saber. E, novamente, eu acredito verdadeiramente que essa seja uma grande armadilha na aprendizagem. O cérebro gosta da familiaridade. Quando vemos uma informação várias vezes, ela parece conhecida e isso cria uma falsa sensação de domínio. Mas lembra, aprender de verdade exige testar o conhecimento, aceitar os erros, reconhecer aquilo que ainda precisa ser desenvolvido, preencher as lacunas, e essa reflexão vale para a vida como um todo. Quantas decisões nós tomamos com excesso de confiança sem buscar um pouco mais de informações ou ouvir outros pontos de vista? Olha a quantidade de golpes que as pessoas caem na atualidade. E no fim dessa terceira parte, a ideia que fica mais forte é: maturidade não é ter resposta para tudo, é desenvolver a humildade de questionar as próprias certezas. Veja só, quem aprende mais não é quem sempre acha que está certo, é quem nunca deixa de aprender justamente porque sabe que ainda pode estar faltando alguma coisa. Agora nós vamos para a quarta parte deste livro. A quarta parte deste livro também é extremamente importante. Uma das maiores ilusões da nossa mente é acreditar que tomamos decisões de forma totalmente racional. Nessa quarta parte, o autor, lendo esse livro, eu percebi que o autor fala sobre isso, que muitas vezes não escolhemos aquilo que é melhor, escolhemos aquilo que o nosso cérebro interpreta como mais seguro no momento. E o autor mostra que a mesma situação pode gerar decisões completamente diferentes dependendo da forma como ela é apresentada. Não são os fatos que mudam, é a maneira como enxergamos esses fatos, como reconhecemos esses fatos. E isso me fez pensar em quantas pessoas desistem de um objetivo porque interpretam um resultado ruim como prova de incapacidade. Imagine, por exemplo, um estudante, um concurseiro, que faz um simulado e acerta 70% da prova. Ele pode olhar para os 30% que errou e concluir que não nasceu para aquele concurso, que aquele concurso não é para ele. Ou pode enxergar exatamente a mesma prova como a confirmação de que já domina a maior parte do conteúdo e agora sabe com clareza onde precisa evoluir. A mesma prova, o mesmo simulado. Os números são os mesmos. O que muda é a forma como a mente interpreta aquela experiência. E essa interpretação influencia completamente a decisão seguinte: desistir ou continuar. E foi aí que eu entendi uma das mensagens mais importantes desse livro. Nós não reagimos apenas à realidade. Reagimos à forma como a realidade é construída dentro da nossa mente. E, novamente, eu acredito verdadeiramente que isso vale para praticamente tudo na vida. Para quem estuda, para quem empreende, para quem lidera e para quem está tentando mudar de vida. Muitas vezes o que impede o próximo passo, o próximo nível, não é a dificuldade da situação, mas a história que contamos para nós mesmos sobre ela. E no final dessa quarta parte, a reflexão maturidade não é viver apenas experiências positivas, é aprender a interpretar as experiências de uma forma que elas trabalhem a seu favor. Porque, no fim das contas, a maneira como você enxerga um desafio pode determinar se ele será o motivo da sua desistência ou o ponto de partida para a sua evolução, para o seu próximo nível.
A quinta parte deste livro é assim, é como se fosse um grande fechamento. Você já percebeu como duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e anos depois contar histórias completamente diferentes sobre ela? E essa reflexão que marca essa última parte de Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. O autor, ele traz a explicação que, de certa forma, convivemos com dois eus. Existe o eu que vive cada momento e existe o eu que guarda as lembranças desses momentos. E o mais curioso é que eles nem sempre concordam entre si. Muitas vezes a experiência foi difícil, foi cansativa e cheia de desafios. Mas quando olhamos para trás, ela ganha um significado completamente diferente. E essa última parte me fez pensar em quantas pessoas lembram da preparação para um concurso apenas pelo sofrimento, esquecendo tudo o que cresceram durante o processo. Outras passam pela mesma jornada e escolhem lembrar do quanto se tornaram mais disciplinadas, mais resilientes e mais preparadas para a vida. O processo foi parecido, não foi? O que mudou foi a história que cada uma decidiu guardar, decidiu contar. O autor aqui desse livro mostra que não vivemos apenas os acontecimentos. Nós também construímos narrativas sobre os acontecimentos. E essas narrativas influenciam as próximas decisões que nós iremos tomar, as decisões que tomamos. É por isso que duas pessoas podem enfrentar os mesmos desafios e sair dele completamente diferentes. Não apenas pelo que viveram em si, mas pelo significado que atribuíram à experiência. E eu acredito verdadeiramente que esse seja um grande insight, um grande aprendizado desse livro. Nós não controlamos tudo o que acontece conosco, mas podemos desenvolver consciência sobre a forma como interpretamos aquilo que vivemos. E na conclusão da leitura de todas as partes desse livro, a reflexão que fica forte, especialmente nessa última parte, é: talvez a história que você conta para si mesmo sobre o seu passado esteja influenciando muito, muito mais o seu futuro do que você imagina. Porque, no fim das contas, não são apenas as experiências que nos transformam, mas o significado que escolhemos dar para essas experiências. E se você ficou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém que precisa também entender esse assunto, também saber sobre isso. E eu desejo verdadeiramente que, se você está em um processo de preparação para um concurso, para um teste, para o Enem, para um vestibular, que você tenha consciência e que você consiga colocar o seu sistema 2 para trabalhar ativamente no seu processo de preparação. Eu fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.